Olá, adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Em todo o Réveillon é assim, não é mesmo? Quem é que nunca cantou e dançou essa valsa na hora da virada? A música, simbolicamente, é uma forma de atrair as boas novas. Mas os desejos de mudança e de realização não acontecem sem a devida avaliação do que não deu certo no ano que acabou e sem um plano de metas e objetivos para o ano que está começando. E como fazer isso? Profissionais de um processo chamado coaching vão ensinar o passo a passo agora no programa Assembleia Debate. Madalena Feliciano, diretora do Instituto Profissional de Coaching, Adriana Paula Sousa, gerente de negócios do Instituto Profissional de Coaching, o gestor de carreira João Vitor Gaspareto e a psicóloga Marinês de Carvalho. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Assembleia Debate. Madalena, o que é o coaching? Vamos começar por aí. Mauro, o coaching ele é um processo que visa elevar a performance de pessoas em diversas áreas de sua vida, seja ela pessoal, profissional, relacionamentos, qualidade de vida. Então, o coaching ele é um processo único. O processo de coaching ele tem início, meio e fim. Muitas pessoas ainda confundem coaching com terapia, psicologia, né? E é um processo único que ele usa algumas ciências, como a psicologia positiva, como a neurociência, como a terapia, mas só algumas fontes dessa ciência para conduzir um processo que é o coaching individual e único. E quando a gente fala em planejamento, em planejar o ano novo, que é o nosso assunto aqui, o coaching ele é muito procurado, porque as pessoas que têm dificuldade em fazer planejamento vão aos profissionais de coaching para tentar fazer isso? Sim, hoje coaching ele é a metodologia mais assertiva que existe no mercado para buscar metas e objetivos, né? O processo de coaching tem foco, Mauro, no futuro. Geralmente, até para ficar claro, a psicologia, muitas vezes a gente vai estudar algum problema que aconteceu com aquela pessoa no passado. Então a gente volta no passado, vai entender o que houve, qual foi o cenário, o que ela viveu, quais foram as experiências. O coaching, meu foco, ele é totalmente no futuro. O que você quer para 2015? Eu sou a pessoa que vou fazer com que você chegue rapidamente, desde que você tenha foco no objetivo que você busca para o seu ano de 2015. Adriana, a Madalena falou em metas e em objetivos. São coisas diferentes? Muitas vezes, as metas elas estão dentro dos objetivos, né? Então, eu lanço alguns objetivos e eu tenho que traçar algumas metas para que esses objetivos sejam concretizados, né? Então, por exemplo, eu tenho o objetivo de emagrecer. Né? Então, esse é um objetivo. Quais são as metas que eu vou estar realizando dentro desse objetivo para que realmente eu tenha o resultado que eu espero? Vamos para a prática, então. Já que você deu o exemplo do emagrecimento, quais são as metas para se atingir o objetivo do emagrecimento? Por exemplo, dentro de um planejamento, né, você vai colocar ali algumas etapas que você vai ter que seguir. Né? Uma dieta, né, seria o primeiro passo, aí uma alimentação balanceada para que você chegue no seu objetivo, né? Tá praticando atividades físicas, você está se corrigindo no dia a dia com relação à sua alimentação, à sua ociosidade, estar sempre em ação para você chegar no seu objetivo. Essa é a promessa mais feita no final do ano, o emagrecimento? É uma das, Quais né? são as outras? Uma das primeiras promessas que a gente sempre ouve no final do ano é isso, né? Eu vou emagrecer, ou eu vou começar a fazer uma dieta, ou eu preciso emagrecer. Mas, muitas vezes, qualquer objetivo que a gente lança, muitas vezes, sair dessa zona de conforto que a gente vem há muito tempo é muito desafiador, é muito doloroso para algumas pessoas, né? Então, muitos lançam objetivos de, ou na parte intelectual, fazer um novo curso, fazer uma nova faculdade, né? Ou está buscando um novo emprego, um novo desafio com relação à sua vida profissional. Parar de fumar, o emagrecimento, essas são as principais metas aí que todos lançam aí a cada final de ano. João, por que com tantas promessas assim, no final de ano, no final das contas, você vê que as pessoas não conseguem realizá-las? As pessoas, elas buscam sempre algo e elas desejam algo. Todos nós.
Nós vivemos dentro desses objetivos e dentro dos sonhos. E o indivíduo, ele não trabalha de forma específica. Ele não coloca no papel, ele não mensura, ele não evidencia o que ele quer, a forma com que ele quer, ele não coloca o prazo, ele não coloca o comprometimento, ele não avalia as ações que precisam ser feitas, os fatores internos e os fatores externos. Então, um planejamento, ele precisa dessa cuidade, né? Do carinho de entender, tá, o que eu quero, como eu vou fazer, o quanto eu estou comprometido, o que se faz necessário. Então, o primeiro passo é justamente esse. Qual é o meu desejo? Qual é o meu objetivo? E aí, traçar exatamente o plano, as ações. Senão simplesmente é um sonho, é uma vontade, não é um objetivo traçado. O brasileiro não é chegado ao planejamento? Não só o brasileiro, né? As pessoas, elas se boicotam, né? Se renegociam. Vamos deixar para amanhã, vamos deixar para o próximo ano. Então, é sempre a maneira mais fácil, que a gente sempre busca de obter os resultados, ou a gente vai sempre deixando ou colocando as nossas expectativas para as pessoas, que é muito natural também das pessoas, né? As pessoas querem promoções, as pessoas querem aumento de salário, as pessoas querem cargos, as pessoas querem coisas e elas sempre esperam, elas não vão atrás do que elas querem, né? Por que essa coisa de protelar? Deixa para amanhã, amanhã eu resolvo isso. Por que acontece? Não, às vezes é um fator cultural, às vezes a pessoa ela já nasceu dentro desse meio, né? São os saquequistas, saquequer, deixa para amanhã, o saquequista, né? A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim. Ou do Zeca, né? Deixa a vida me levar. Então é bem dentro dessa situação que vivemos. Marinês, eu ia até complementar. Na verdade, as pessoas elas não vão à ação porque elas procrastinam, porque elas têm preguiça, porque elas não fazem a lição de casa, né? Então elas se sabotam, elas têm o medo da felicidade. Quando as coisas começam a acontecer, elas se sabotam. Então elas não conseguem continuar na ação e adia certas coisas, né? Freud já diz, né, que nós cita 2 princípios: o princípio do prazer e o princípio da realidade. O princípio do prazer são aquelas pessoas, são atitudes imediatistas, né? É o que nós mais vivemos hoje. E o princípio da realidade são aquelas pessoas que fazem o sacrifício por um bem maior, por um objetivo maior. E é muito complicado, né, você se sacrificar. Então, as pessoas elas não têm dificuldade em mudar os hábitos. É essa a dificuldade, de mudar a rotina. Mas esse sabotar em razão de não querer enfrentar as dificuldades, pode não ser uma coisa no sentido de eu não sei como é que faz. Na verdade... E aí, não sabendo como faz, eu não vou enfrentar a dificuldade. Exatamente. Na verdade, assim, as pessoas elas têm medo de arriscar. Elas têm medo da experiência, né? Então, elas preferem continuar no mundo que elas conhecem. Porque é muito complicado a mudança, ela te gera algo que não é conhecido. Então, te gera uma ansiedade, te gera, será que eu posso fracassar? Será? Né? Então, essa é a questão. Então, em algumas pessoas, por exemplo, que são tímidas, ou pessoas que são mais engessadas, elas têm medo de algo que não conhecem, elas preferem continuar naquele mundinho, né, naquela vidinha, sem arriscar, sem experimentar. E se você experimenta, o planejamento, ele é algo que você precisa, tem um caminho, é um processo, é um aprendizado. Por que aprendizado? Porque quando você planeja, você aprende coisas novas. E as pessoas, elas têm a dificuldade em aprender coisas novas. Tá, mas isso depende de uma injeção de ânimo. Às vezes a pessoa está desanimada, ela sabe que é necessário e não consegue sair dessa inércia. Essa injeção de ânimo parte de onde? Injeção de ânimo parte assim, a responsabilidade é dela, a responsabilidade é da vida dela. Ela precisa ter esta consciência de que a vida só vai mudar.
A vida só vai melhorar. Os objetivos que ela quer, que ela almeja, ela vai conquistar se ela for atrás. Ninguém vai atrás por ela. Então, ela precisa ter a motivação para isso. O processo de coaching, eu acredito que ele auxilia e muito essas pessoas que vivem a indústria do imediatismo. E nós vivemos a indústria do imediatismo, né? Tome uma pílula e emagreça 10 quilos em um mês. Aprenda inglês dormindo. E é isso que o ser humano quer. Rápido. É para ontem. Então, fazer um planejamento, ele pode sim causar dor. Como que é feito um bom planejamento? Aí onde entra, né, a missão de um coach de carreira, um life coach, um coach executivo. Coloca no papel, Mauro. O que você quer para 2015? Escreve, anota e põe data. Porque sabe qual é a diferença de 2014 para 2015? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz Ano Novo! Pula 7 ondas, come a romã, come a lentilha e faça em março uma avaliação do planejamento do dia 1º de janeiro. E veja o que você de fato percorreu. Eu, como coach, eu vou trabalhar exatamente isso. Essa é a esfera. Como a Marinês diz, depende sim da mudança interna de você querer. Mas o coach, ele tem grandes habilidades avançadas para fazer essa pessoa se mover. Agora, antes de se partir para o planejamento, tem que ser avaliado como foi o ano anterior. Como é que o coaching ajuda a identificar as coisas que não deram certo e como se chega a essa conclusão das coisas que não deram certo. Nós temos aí dentro do nosso trabalho um treinamento que é semanal para 12 a 15 pessoas, né? Ele é bastante personalizado, onde eu uso uma ferramenta de coaching, que ela é uma das mais simples, que chama-se Roda do Equilíbrio da Vida. E lá você vai dar nota de 0 a 10. O quanto você está satisfeito hoje com a tua vida pessoal? Quanto você está satisfeito com o seu relacionamento amoroso, com a sua família, com a sua espiritualidade, com a sua contribuição social? E é fantástico, Mauro, quando a pessoa, como num passe de mágica, ela faz aquela roda do equilíbrio da vida em 15, 20 minutos e aquilo é uma radiografia da vida dela, do cenário atual. Aí ela olha. E aí eu digo para ela, se a gente mandar a sua roda para uma indústria que fabrica pneu, vai rodar? Aí a ficha cai. Então isso tem que ser visto, não é só falado. Então a gente coloca no papel e ela diz, puxa, Madalena, isso tá parecendo mais um quadrado. Isso tá capenga, não vai rodar. E o que você tem que fazer de agora em diante para que em 2015 isso rode? Então eu começo já por aí. João, quem é que procura o coach para ter esse tipo de ajuda profissional para fazer o seu planejamento? Qual é o perfil dessa pessoa? São pessoas que buscam sair de um estado que não estão gostando. A pessoa está insatisfeita com o que ela está vivendo, como a Adriana deu de exemplo. Uma pessoa que está acima do peso, uma pessoa que busca um novo relacionamento, um profissional que busca um novo emprego. A pessoa ela tem que sempre buscar um objetivo. Porque o coach, ele, como a Madalena disse, é um processo que tem um começo, meio e fim. E o coaching é para a pessoa sã. A pessoa tem que ser sã, ela tem que entender exatamente que ela tem que ter o comprometimento. Não adianta ela ter vontade, ela tem que estar comprometida com aquilo que ela quer. Ela tem que ter vontades, ela tem que ter atitudes, ela tem que saber que ela vai ter que ter movimentação, ela vai ter que ter energia para alcançar o objetivo dela. Então, mas quando eu pergunto quem, quer dizer, o perfil, quer dizer, quem é essa pessoa que está consciente disso, que sabe que quer emagrecer, que sabe que quer arrumar um emprego novo, que sabe tem uma que classe quer estudar específica, né? Que coaching, ele tem uma espinha dorsal, né, Mauro? Então, coach é coach, ele é um processo, mas ele pode trabalhar... Eu já fiz coach de sedução num salão de cabeleireira, né? Eu posso fazer coach de carreira. Eu já fiz coach para noivas. Aquele momento de estresse, como que ela vai lidar com o estresse antes do casamento? Eu já fiz coaches para solteiro que querem casar, né? Eu fiz coach para mulheres que estão infelizes no casamento. Então a pessoa sabe que ela tem uma mente sã, o problema dela não é psicológico,
né? A psicologia, geralmente, você vai trabalhar um problema interno, uma mágoa, alguma coisa maior. Ela sabe o que ela quer, mas como ela vai buscar isso? O coach é o melhor profissional. Então, não dá pra dizer, olha, só profissionais que estão fazendo uma transição de carreira. Não. Hoje eu tenho, desde a mulher que quer melhorar o relacionamento dela com o marido, porque tá 20 anos casada, né? Ao executivo, que é um upgrade de carreira. Né? Só que são pessoas que têm mente sã, porque coaching eu vou além. Coaching, ele é um processo, além de pressionador, ele é doloroso, porque ele tem tarefa. Né? Ele, no final da sessão, ele sabe que ele tem uma tarefa para cumprir. E se na próxima semana, a hora que ele vier sentar comigo, ele não cumpriu a tarefa, eu vou ser clara com ele. A probabilidade da gente chegar no teu objetivo final tá diminuindo, porque você não tá cumprindo a tua parte. Né? Então ele é pressionador. Ele faz com que a pessoa entre em ação. Não tem jeito. É diferente de uma sessão de psicologia que você ouve, você escuta, mas você não pressiona. O coaching, ele vai pressionar. Você vai chegar no teu objetivo, né? E vai doer. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Você está aqui na TV Alesp, no programa Assembleia Debate, falando hoje sobre como planejar o ano novo a partir da ajuda dos profissionais de coaching. No intervalo, voltamos em seguida. Aqui na TV Alesp, de volta com o programa Assembleia Debate, falando hoje sobre como planejar o ano novo. Adriana, nós falamos no bloco anterior sobre a diferença entre metas e objetivos. Agora, você pensar em pequenas metas, isso ajuda a pensar um objetivo final? Ou é o contrário? Eu acredito que sim, né? Porque você vai construindo, você vai realizando aos poucos, né? Até assim, voltando um pouquinho, né, no bloco anterior, isso acaba sendo um motivador para você, né? A cada etapa, a cada tarefa que você cumpre naquela semana, que você conquista alguma coisa, que você vai realizando, eu acredito que sim. Essas pequenas conquistas, elas vão, além, né, motivar você para chegar no seu objetivo final, isso vai acelerando esse processo também, e quando você for ver, você está bem próximo do teu objetivo, de estar realizando esse objetivo. Isso tudo tem que estar no papel? Tem que estar no papel. Planejamento tem que estar no papel. Né? Então, assim, dentro do processo de coaching, nós falamos assim que os seus objetivos, as suas metas, elas têm que ser declaradas de forma muito positiva. Né? Então, eu vou usar o exemplo assim, do fumante. Eu sou fumante, então eu não vou fumar mais. Eu não estou declarando de uma forma positiva. Eu tenho que declarar isso de forma muito positiva. Eu vou parar de fumar. Além de positivo, ele tem que ser extremamente positivo. Por que eu vou parar de fumar? Eu vou parar de fumar porque eu vou ter mais qualidade de vida, eu vou economizar dinheiro, eu vou ter mais 10, 15 anos da minha vida aí para poder desfrutar com a minha família, fazer todas as coisas que eu quero. E ele tem que ser mensurável, né? Então, assim, tem que ter uma data. Quando que eu vou parar de fumar? E tem que ter evidências. Então, assim, se aproximando daquela data que eu determinei que eu vou parar de fumar, quais são as evidências? Eu diminuí a quantidade de cigarros que eu estou fumando ou não? E tudo isso tem que estar no papel. Todo e qualquer planejamento tem que estar no papel. Porque senão a gente acaba esquecendo. Vez ou outra, por algum motivo, a gente se desmotiva. Né? Então, assim, a tendência da gente deixar os nossos objetivos, deixar a vida levar e deixando os nossos objetivos de lado, ela é muito maior quando você não tem um planejamento, quando você não está escrito ali tudo no papel, começo, meio e fim. Quais serão as etapas que eu vou ter que estar ultrapassando aí para poder chegar no meu, concretizar o meu objetivo. Marinês, quando a gente pega essas promessas de ano novo e que não são realizadas, uma coisa é a falta do planejamento, que é o que a gente está tratando aqui. Mas tem também essa coisa da coisa não ser realizável, a pessoa está com o pé fora da realidade e ficar pensando coisas que para ela não são possíveis mesmo. Tem muito disso. Tem muito disso. Isso se chama crença limitante. Né? A pessoa ela não acredita que ela vai conquistar o seu objetivo. Né? Ela não acredita nisso. Então ela tem aí uma ideia de que eu nasci pobre, vou morrer pobre e não vou conquistar, não vou ter aí, não vou ir para uma classe
B, C. Então ela simplesmente ela acha que não vai conquistar. Tem uma estatística que 80% das pessoas não estabelecem objetivos. 16% das pessoas, elas estabelecem objetivos, mas elas não planejam, elas não colocam no papel. 3% apenas escrevem. E 1% escrevem, estabelecem um objetivo, revisam e planejam. Então, esse 1% da população são pessoas que detêm aí o prazer, a felicidade, a busca do autoconhecimento, que realmente sabe o que quer e sabe onde quer chegar, porque se planejam, porque quer algo melhor para a vida delas, né? Então, o que acontece é isso, e algumas pessoas acham que não são capazes. Então, mas você destaca essas pessoas que acham que não vão conseguir chegar lá, que não terão a capacidade para chegar lá, mas eu digo daquelas pessoas que colocam uma determinada, apresentam uma determinada promessa, uma vontade, mas que aquilo vai ser inatingível porque ela realmente não tem condição para isso e não vai alcançar, talvez nem com planejamento. Na verdade, ela vai alcançar sim, se ela colocar metas pequenas, né? Ela pode levar mais tempo, levar mais tempo, mas ela tem que buscar a meta dentro da realidade dela, né? Se ela é uma pessoa que é uma pessoa humilde, que é uma pessoa que não tem condições, ela pode começar ganha R$1.000, tira 10% do seu salário, guarda. É um sacrifício? É um sacrifício, mas ela vai aí guardando e ela vai conquistando, ela vai estudando o que ela quer, até que ela vai conquistando os objetivos dela. Então são metas, não é que você vai buscar um objetivo inatingível, e sim são metas pequenas, não são objetivos inatingíveis, são objetivos dentro da realidade dela, daquele momento. A gente teve até um caso, né, de um coach, que é um cliente, que ele queria, o grande sonho dele é comprar um helicóptero. É atingível? Totalmente. Mas isso, obviamente, não vai acontecer de 3 a 6 meses. Nós temos que ter todo um planejamento de como ele vai fazer isso. E o coach vai trabalhar com ele para que ele saiba que os próximos 10, 15 anos da vida dele, ele vai trabalhar com pequenas metas para atingir o grande, maior objetivo da vida dele, que é ter um helicóptero. Sonho é dele. Como é que você vai dizer para a pessoa que ele não pode sonhar? Que ele não vai conseguir? João, como é que a gente concilia o planejamento com o viver o dia a dia? Por exemplo, você não sabe nem a que horas você vai conseguir sair para almoçar. A hora que você vai conseguir parar o seu trabalho para resolver alguma outra questão. Essas coisas todas atrapalham um planejamento, não atrapalham? Como é que você concilia essas coisas? Acontecem coisas, imprevistos acontecem, mas é importante a pessoa entender também qual é o comprometimento que ela tem dentro do planejamento dela. Imprevistos acontecem, mas eu estou de 0 a 10, o quanto eu estou comprometido de 0 a 10 dentro do que eu me comprometi a fazer. E se posicionar. Agora, o famoso não, né, que nós temos a dificuldade de, às vezes, expor ou colocar para a pessoa, tem que ser feito nesse momento. Eu não posso, porque eu estou hoje dentro de uma outra atividade, num outro contexto. Fazer uma renegociação da atividade para um outro momento, para uma outra hora, ou uma outra data, mas é importante a pessoa também se avaliar, se analisar e colocar exatamente o que é importante. Tem uma famosa ferramenta que nós usamos, que é a tríade do tempo. O tempo, o que é urgente, o que é circunstancial, né? O que a gente consegue também deixar de lado e fazer dentro de uma outra situação, porque não é importante. Então existem ferramentas que auxiliam as pessoas. A internet é um meio que também facilita as pessoas, como você pode administrar o seu tempo, como você pode trabalhar a gestão do seu tempo. E as pessoas, elas não buscam essa informação. Elas não estão dispostas a buscar o conhecimento. Se você tem o conhecimento e não pratica, cai no esquecimento.
Porque é importante você obter, né, e praticar, não simplesmente obter algo e não praticar. E aí o planejamento ele vai por água abaixo, se você sabe que se faz necessário, mas você não pratica. O conhecimento é diferente do aprendizado, né? Você quer conhecimento? Busca o Google. Exato. Você quer aprender ou você quer conhecer? Conhecimento a gente tem. Você só aprende fazendo. Os clientes reclamam muito disso, de não terem conseguido seguir o planejamento por obstáculos que aparecem no meio do caminho e aí o planejamento, como diz Por o João, isso vai que por o água abaixo. processo é um processo totalmente documentado. O tempo todo as pessoas reclamam, não é, Mauro? Quem faz a gestão de tempo, né, de forma adequada? Quem tem 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer? Isso não existe. E as pessoas querem gerenciar tempo, né? O dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, o mês tem 30 dias. Não dá para gerenciar o tempo. Você tem que gerenciar as suas tarefas. Como é que gerencia a tarefa? Fazendo um planejamento. Vocês vinham aqui para essa entrevista, enfrentaram um grande trânsito, chuva na cidade de São Paulo, um obstáculo, quer dizer, interferiu num planejamento, que era vir até a TV para gravar esse programa. Isso tudo acaba comprometendo outras coisas. Sim, com certeza. Como é que a gente ajeita, começa de novo, como é que a gente engrena as coisas depois para o planejamento voltar ao normal? O ideal, por exemplo, do nosso caso, a gente tinha que estar na emissora às 17 horas, atrasamos 10 minutos. O que se faz? Entre em contato com vocês. Como é que eu vou administrar isso? O trânsito, hoje é um grande problema no Brasil de todo mundo, é trânsito. E aí o que eu faço? Da minha casa até o meu trabalho, que eu levo 2 horas. Você vai mudar o trânsito? Não tem como mudar o trânsito. Você pode ou sair 1 hora mais cedo, que de vez em você ficar 2 horas, você fica 1 hora, ou aproveite o seu tempo com o e-book, né, praticando o teu inglês, dentro do teu próprio carro. E isso os nossos profissionais, eles sabem, eles têm que fazer hoje, né, para ganhar tempo, porque gerenciar o tempo não dá. Você vai ficar 2, 3 horas preso no trânsito. O que você vai fazer nessas 2, 3 horas? Reclamar? Chegar no trabalho estressado? Chegou estressado, não vai produzir o que deveria. Vai multiplicar esse seu estresse com a tua equipe, com teus parceiros, com teus colegas, né? O profissional, ele precisa aprender a viver novamente. E esse é o grande desafio, né? Então eu coloco assim, colocar cor, colocar brilho, colocar energia. Mesmo que você esteja dentro de um trânsito, dentro de um grande obstáculo, né? E você acredita que você vai superar aquilo, você vai fazer, né? E eu desafio qualquer um que tem um grande objetivo na vida, que a gente sentar e fazer um processo de coaching, que ele não vai fazer. Bom, o obstáculo a gente sabe que vai aparecer. Agora, e ele tem que ser colocado no planejamento, Adriana, o obstáculo? Sim, sim. Os riscos, né, que podem ocorrer, ele tem que estar dentro do planejamento. Eles vão existir. Dentro de um planejamento, ele tem uma escala menor, né? Vai minimizar esses riscos, mas sempre vai ter. Tem algumas interferências externas que não tem como a gente ter controle sobre elas. Tem algumas coisas que não dá. Um trânsito, de repente, a gente pode, como a Madalena disse, se planejar um pouco antes, vamos sair um pouco mais cedo, mas tem algumas coisas do nosso dia a dia, algumas interferências externas, que não tem como a gente colocar isso no meu planejamento. Vai me acontecer isso. Tem coisas que não dá. Então, o que eu faço? Esses riscos que eu consigo enxergar. Bom, se, de repente, eu tenho um compromisso, eu sei como é que é o trânsito de São Paulo, eu vou me planejar para sair um pouco antes. Esses aí a gente consegue minimizar. Tem alguns que não. Tem alguns riscos que estão dentro desse processo aí, né, de transição, de mudança da nossa vida, que não tem como a gente enxergá-los antes de acontecer. Mas os que a gente consegue realmente enxergar, tem que estar dentro de um planejamento. E qual a estratégia que eu vou buscar para isso, né? Então, muitas vezes, algumas pessoas buscam algumas coisas na vida delas, e a gente trabalha dentro do processo de coaching muito isso, né? O sabotador. Então, por exemplo, eu quero fazer uma pós-graduação. Ok, o que você vai ganhar, o que você vai perder com isso? Né? E dentro dessas perdas estão os sabotadores.
Então, se eu me propus a fazer uma pós-graduação, eu vou estar menos tempo em casa, eu vou estar menos tempo com a minha filha. Lá na frente, eu não posso correr o risco de estar no meio de um processo da pós e estar reclamando que eu não estou com a minha filha. Ou deixar de ir para a pós porque eu preciso estar com a minha filha. Tudo isso eu tenho que estar planejado antes. Qual a estratégia que eu vou buscar? Eu sei que eu vou ter menos tempo com a minha família, com a minha filha. O que eu vou fazer? Então, eu vou buscar uma estratégia para minimizar esse meu efeito. Alguns vão existir, outros eu consigo colocar dentro do meu planejamento e minimizar. Ok? Marinês, qual é o efeito psicológico do obstáculo? A gente que não planeja, quando aparece um obstáculo, você já fica mais ainda frustrado, porque você já não planejou, ainda tem os obstáculos no meio do caminho que vão atrapalhar. Agora, para aquele que planejou e que sabe que tem um obstáculo, ele vai enfrentar isso com uma boa tranquilidade? Então, se ele se propôs a conquistar o seu objetivo, ele vai saber que vai ter obstáculos no meio do caminho. E o obstáculo não vejo como algo que seja ruim, porque é um aprendizado. Se você corre um risco, né? Esse risco, ele vem como um aprendizado para você, como uma experiência. E numa próxima vez, não fará mais. Por exemplo, 2014, né? Alguém, sei lá, vamos dar um exemplo. Uma pessoa montou uma empresa e faliu. Quais foram o que aconteceu? Quais foram os riscos? Poderia falir, poderia não falir, poderia ir para frente, mas ele faliu. O que aconteceu? Será que realmente me planejei? Será que realmente eu sabia o que eu queria? Eu tinha esse perfil para ser, sei lá, vendedor, para montar uma empresa, para vender coisas? Então, assim, ele começa a refletir. Ele reflete sobre o que aconteceu e para 2015 ele leva com ele um aprendizado. Ele pode até montar novamente, só que da próxima vez ele fará diferente. Ele vai buscar uma pessoa especialista, né? Porque ele montou no improviso, então ele vai buscar uma pessoa que é especialista. Ele vai buscar alguém que possa falar para ele qual é o local adequado para montar a loja ou para montar o negócio dele. Porque quando se faz as coisas no improviso, vou montar alguma coisa, tá. Mas você conhece, você é conhecedor, você sabe qual é a situação, o que você precisa fazer realmente. E as pessoas, elas não pensam sobre isso, elas não refletem, elas fazem as coisas no improviso. E aí, mas existe aí o aprendizado, né? A experiência que pode ser levado, eu penso sempre positivamente, pode ser levado para 2015 como uma forma de aprendizado e não de fracasso. Muitas pessoas se fracassam muitas vezes e no final dá tudo certo. Porque é determinado. E a experiência não está na idade, né? A experiência não está na idade. Hoje a gente tem profissionais aí, num processo de aposentadoria, com 55, 60 anos, e que não sabem o que vão fazer. O que eu vou fazer daqui para frente? Este é o programa Assembleia Debate, aqui na TV Alesp, e hoje nós estamos falando, né, sobre como planejar o ano novo. Mais um intervalo, até já. De volta aqui na TV Alesp com o programa Assembleia Debate. O nosso tema hoje, como planejar o ano novo. João, o coaching, ele ensina a lidar também com as frustrações das metas que não conseguiram, que a gente não consegue realizar, dos objetivos que a gente não consegue atingir? Ele, obviamente, ele vai dar um suporte. Ele vai dar e direcionar a pessoa também a ela refazer um novo planejamento, definir novas metas, porque é importante, porque senão entra no fator da frustração. E o que nós não queremos é justamente que a pessoa se torne uma pessoa frustrada por aquilo que ela não obteve. Não necessariamente o que ela traçou de forma imediata ela vai conseguir. É necessário uma reavaliação, o que ela vai ter que fazer,
quais são os obstáculos novos, a forma, o que a gente observa muito hoje é a crise, e isso é importante, porque não é um fator que depende da pessoa, depende de outros fatores. Então a pessoa precisa exatamente analisar o que ela tem que fazer, qual o passo, qual a decisão, para que ela não se torne uma pessoa frustrada. Agora, tudo depende também da própria sinceridade da pessoa com ela mesma. É verdade. Se ela mentir para si própria numa determinada situação e o planejamento for feito com base nisso, não vai dar certo. Será bem desafiador, mas provavelmente ela não terá o resultado esperado. É muito comum isso, Madalena? Mais do que você imagina. As pessoas se sabotam o tempo inteiro. Eu digo que elas vivem no discurso de sobrevivência. Né? Você concluiu a tarefa? Ah, não deu. Tive um imprevisto, apareceu alguém em casa, meu filho ficou doente, meu marido teve que viajar. As pessoas, elas fazem discursos de sobrevivência para se proteger, para se autoproteger. E é óbvio que vai chegar lá no final, vai ter frustração, né? Então, por isso que o coach é pressionador. Até quando você vai trabalhar com esse discurso? As pessoas, elas trabalham os motivadores. Ou são pela dor ou pelo prazer. A grande maioria negocia com o despertador de manhã. Mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos. E aí, quando ela acorda naquela ânsia, perdi 15, 20 minutos... Aí faz tudo correndo. Por quê? Aí ela já tá motivada pela dor. Vou chegar no escritório, meu chefe vai ficar bravo, eu vou ter problema, vou ser descontado, vou pegar trânsito. Aí ela trabalha na dor. Né? E existe um velho ditado que ainda funciona, né? Ou você aprende pelo amor ou pela dor. Você não negocia com o despertador? Hoje não mais, mas negociei muito. Muito. Né? De negociar. E mulher ainda tem assim, tô de TPM. Por isso que eu tô assim, né? Tô cansada, tô sem energia. Para você ser uma excelente coach, você tem que fazer o auto-coaching. Então, o dia que eu acordo assim, hoje não é meu dia, eu já tenho que trocar o chip, Mauro. Porque senão não vai ser meu dia. Então, nesse sentido, eu ia escolher um de vocês para responder uma questão saia justa, mas eu vou deixar que vocês se proponham. Quem quer responder essa questão saia justa? Por que eu? Então, mas pode ser. Então, você falou do auto-coach. Você usa o coach para você no dia a dia ou isso é só para os clientes? As pessoas que me conhecem bem. Inclusive, dentro da minha casa, eu tenho 5 filhos. Eu tenho uma neta de 5 anos. E eu faço... eu tenho tempo de fazer grande parte do que eu me proponho, mesmo com o que acontece no circunstancial, apareceu, e de uma forma sempre muito feliz. As pessoas que trabalham comigo sabem que eu estou sempre muito feliz. E eu não vou dizer para você que a gente 100% do tempo está feliz, né, Mauro? Mas eu tenho necessariamente que trocar a vibe. E eu digo assim, vou trocar o chip. Passou, já aconteceu, e eu tenho técnicas e ferramentas poderosíssimas para trocar minha vibe. Então agora eu vou perguntar para todo mundo. Em casa de ferreiro, espeto é de pau, Adriana, ou você realmente é 100% planejado? No meu caso, é uma filosofia de vida. Né? O coaching, ele foi um divisor de águas na minha vida, por ser transformador. Então, hoje eu respiro coaching e faço coaching a todo momento. É na família, é na fila do supermercado, né? É o que eu escolhi para minha vida, como carreira, como profissão. Mas assim, 24 horas por dia coaching. Marinês? Eu também, porque o coach, ele te traz um autoconhecimento maior, né? Então, você começa a perceber o que você quer da sua vida, qual a sua missão, qual o seu propósito. E você, quando que você tem a sua limitação, qual é a sua limitação, qual é a sua crença? Então, você começa a ter este autoconhecimento e começa a se transformar, a entender os porquês. E aí você começa, nas suas metas, buscar essa transformação. E é um sacrifício, dói. Mas, se você é uma coach, você tem que
buscar aí essa transformação. Você é 100% planejado, João? É obrigação sua como um coach? Não digo que é uma obrigação. As pessoas buscam resultados extraordinários, mas elas não trabalham ações extraordinárias. Então eu sempre busco trabalhar essa questão. Eu sempre vou ser uma pessoa melhor. Eu sempre vou estar comprometido com aquilo que eu quero. E, obviamente, eu sei que existem obstáculos, como a gente colocou no programa, desafios, mas a partir do momento que eu quero algo extraordinário na minha vida, eu vou ser uma pessoa que vou fazer tudo que depende de mim, os meus resultados serem extraordinários. Como é que se identifica se um determinado objetivo foi alcançado? Você tem evidências dos seus objetivos, né? Você consegue mensurar, você consegue obter aquilo de uma forma muito visual. Então, obviamente, aquilo que você quer, você consegue visualizar. E dessa forma com que você vai vivendo e traçando novas metas, novos objetivos, novos sonhos, novos aprendizados, aprendendo novas coisas, e a gente vive em função disso. 99,9% das pessoas estão sempre em busca. Se ela se realizou ou se ela conquistou algo material ou um bem, ela sempre vai buscar daqui a 3 meses uma nova, vamos dizer, descoberta, uma nova forma de se superar ou uma nova conquista. Madalena, o planejamento financeiro também está dentro desse processo de coaching? Com certeza, né? Faz parte do processo de coaching. Quero comprar uma casa. Não adianta ter foco, ação, se você não tiver um planejamento financeiro. Eu vou além. Planejamento financeiro deveria ser na escola, porque as pessoas se perdem porque não tem planejamento financeiro. Aquelas pessoas que já fazem um planejamento financeiro, elas já estão aptas a entrarem num processo de coaching para fazer o planejamento de outras ações? Sim, sim. É uma coisa, planejamento financeiro é outra, planejamento de vida, o objetivo, depende muito do que ela quer. A maior dificuldade que a gente encontra em todas as pessoas é o autoconhecimento. As pessoas não se conhecem. As pessoas não se conhecem em nada. Eu tenho um treinamento de 8 horas, que a primeira pergunta que eu faço é assim, de 0 a 10, o quanto você se conhece? Todo mundo dá 8, 9, 10. Qual que é o meu objetivo nesse final do treinamento? É chegar e fazer a mesma pergunta depois de 8 horas. O quanto você se conhece? Aí o cara me fala, putz, me conheço 2, me conheço 3, me conheço 0. As pessoas não se conhecem, então elas não sabem o que elas querem. Quanto tempo dura esse treinamento? 8 horas. 8 horas. Então dá para chegar no dia 31 de dezembro, no meio da tarde, fazer o treinamento e planejar o ano novo. Sim, não dá para começar agora, né? Por que você vai esperar dia 31 de dezembro? Sim, sempre há tempo para isso. Sempre há tempo. Se você começar hoje, né? Chega em casa, né? Coloca no papel o que você quer, quando você quer. E quais são as ações necessárias entre o estado atual e o estado desejado. Começa a fazer, pratica. Depois você me conta. É fantástico. Aí você descobre que você tem poder para fazer tudo o que você quer. Tá, olha, gente, o tempo do programa está acabando e está ótimo o nosso papo, mas 1 minuto para cada um fazer a sua conclusão sobre o nosso tema. Madalena, você está com a palavra. Então, primeiro é eu você. Acredito então, que o que você diz em 1 minuto até para o nosso público em relação ao planejamento de 2015? O que eu posso deixar, né? Faça hoje, não deixa para amanhã. Né? Aproveita esse momento de final do ano, muita gente aí tá de recesso de final de ano, tá de férias. Se não tiver, pega uma horinha aí no final do dia na tua casa, coloca no papel. Como foi 2014? Partindo do que não deu certo em 2014. Como foi 2014? O que eu gostaria que tivesse sido 2014? Né? Na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida amorosa, né? Na minha espiritualidade, nos meus trabalhos voluntários. O que você gostaria de ter feito que você não fez? Né? E aí você escreve lá o que você não fez. O que faltou para você fazer o que você não fez? Quais as ações que faltaram? Escreve as ações que você tem que fazer a partir de agora. E para quando você quer isso? João, sua conclusão. O checklist, né? O checklist é importante. Coloque no papel, se conheça, busque novas coisas, busque novos ambientes, novos sabores, se desafie, né? Aliás, isso ao longo do ano, né? Só chega o fim do ano, você nem lembra mais, às vezes. Não coisas lembra. Não é? Não lembra, é fato. Então, checklist ao longo do ano. Não, você sempre tem que fazer isso de forma contínua, né? Como eu disse, as pessoas buscam resultados extraordinários, mas não têm ações extraordinárias.
Você só vai conseguir aquilo que você quer se você tiver alguma ação extraordinária. E para isso precisa colocar no papel de uma forma específica. Você tem que ser específico com aquilo que você quer, aquilo que você busca. Buscar novos caminhos. Fazer de forma diferente aquilo que você já se propôs a fazer. Marinês, sua conclusão? Eu também, eu acho que eu acredito, na verdade. Coloca no papel o que foi bom, o que foi ruim em 2014. Leva para 2015, o que foi bom, leva para 2015, potencializa. O que foi ruim, leva para 2015 como uma experiência e faça diferente. E liste para 2015 vários objetivos. Depois desses monte, né, toda essa listagem de objetivos, você tira apenas 5 objetivos e prioriza 5 objetivos durante o ano. Então, sei lá, um primeiro objetivo. Eu quero parar de fumar daqui 3 meses. Então, coloca lá, parar de fumar daqui 3 meses. Então, março de 2015, eu conquistei isso. Se você conquistou parar de fumar, se dê um presente, porque você conquistou. A responsabilidade é somente sua. Então, detenha o controle da tua vida. Adriana, até 1 minuto, sua conclusão? Eu acredito que muitas pessoas devem estar pensando nesse momento, né? Mas faltam só apenas 9 dias para acabar o ano. Muita coisa eu acredito que não vou conseguir realizar. Comece por aquelas pequenas coisas. Assuntos inacabados de 2014. Pequenas coisas. Uma ligação para um amigo, perdoar uma pessoa, fazer uma atividade que não requer muito tempo, mas que está ficando para trás. Então, eu acredito que essas pequenas coisas vão impulsionar e vai fazer com que 2015 grandes realizações aconteçam, com certeza. Quero agradecer a presença de todos aqui nesse programa Assembleia Debate. Hoje nós falamos sobre como planejar o ano de 2015 e eu vou deixar você com a seguinte frase: a vida é aquilo que acontece enquanto fazemos planos para o futuro. Essa citação é de John Lennon. Tchau, até o próximo tema.